E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal que todo youtuber precisa fazer um dia, é uma tier list. Só que combina muito com o meu canal fazer uma tier list, já que eu normalmente faço vídeos de RPG, usando também opinião. Então esse vídeo pode ser muito bom para quem aí quer saber o que eu acho sobre os RPGs que eu já joguei, ok? Não tem todos os RPGs do mundo aqui, eu não tenho muita... Primeiramente, eu não tenho muitos anos de RPG, pra quem não sabe, eu conheço RPG há uns 5 anos, 4 anos, não, 5 anos. 5 anos. É, e eu gosto de consumir muito tipo de livro diferente de RPG, né? Mas eu só leio assim mais quando eu quero fazer uma campanha. Então são 16 RPGs que eu escolhi aqui e eu vou passando ele mostrando pra vocês. Creio que estão todos os RPGs que eu já no mínimo narrei, tá? Ou que eu joguei um pouco e tem um, eu acho só, que eu li, mas nunca nem joguei nem narrei, né? Que é o THCia. Mas vamos lá, eu vou tentar ranquear. E eu vou tentar ranquear pelo que eu achei do livro. E não necessariamente pensar, por exemplo, a campanha que eu joguei desse RPG foi boa ou não. Não é esse meu foco, não é pensar, vou botar Lendas e Canais no S por causa que eu narrei uma campanha que foi legal. Não, a gente tem que. Eu tô mais pensando no livro em si. Então, vai ter algumas diferenças. E outra coisa, eu sou uma pessoa que às vezes eu passo muito pano e às vezes eu passo pouco pano. Então, eu acho difícil ter mais do que 2 ali em S. Eu acho que muito pouco provável. Mas vamos lá. As categorias são do A ao F e tem o S como o primeiro lugar de todos, ok? F possivelmente também não vai cair ninguém, porque F é aquele livro ruim, aquele horrível. Eu acho que... Não, mentira, eu acho que vai ter um. Bom, vamos pro vídeo que eu também não quero pensar demais. Vamos lá, o primeiro aqui é Mutantes e Malfeitores. Cara, tem alguns da Jambô, né? A Jambô que trouxe esse RPG. Ele tem muito problema. Em questão do livro em si, ele tem uma questão de que ele é complicado de entender. E é uma coisa que eu também vou falar quando chegar no Tormenta. É um livro que às vezes você não sabe onde tá as coisas. Você não sabe onde procurar. Você não sabe onde encontrar. Você lê e ao mesmo tempo você fica com muitas dúvidas. O sistema de criação de personagem também tem muita confusão. Mas em compensação, a forma que esse RPG trata os poderes, como que você pode criar poderes customizados de uma forma bem interessante, é bem legal e é uma coisa que, tipo assim, eu me inspirei nessa forma de você evoluir poderes e trouxe pro meu RPG que eu estou produzindo, né? Então tem muita coisa boa nesse RPG, só que ele tem outras coisas muito ruins. Porque, por exemplo, por mais que tenha esse sistema de evoluir os poderes, ninguém na minha campanha usou até as últimas sessões. Tipo, nas últimas 3 últimas sessões, uma pessoa evoluiu o poder dele, usando lá uma tabelinha que tem, o alcance do poder é 2 metros, você pode passar para 4 metros, uma coisa do tipo, sabe, gente? Então, ele é complicado de entender algumas partes, mas tem algumas outras partes muito boas. Tendo essas categorias aqui, gente, de S, A, ele não se encaixa. Agora eu não sei se ele tá mais para um B ou para um C. Vai depender dos outros livros que eu achar, galera. Mas eu acho que eu vou botar ele num C. Ele é um livro mediano, é um livro que vai conseguir fazer o que ele se propõe, que é fazer um RPG de... Quando eu tô falando, minha cachorra late. Depois que eu paro de falar, a cachorra para. Bom, meu raciocínio foi estragado, mas eu acho que é isso. Vou botar no C porque ele se propõe o que ele tem, o que ele quer se propor, que é fazer um RPG de super-heróis. Porém, você poderia escalar melhor esse RPG, mas é difícil de entender partes do sistema. E vamos pro próximo. Esse é outro com uma decisão difícil. Mouse Guardian RPG, para quem não viu, eu fiz um especial de Natal, onde eu uso esse sistema. Se eu não me engano, é a segunda edição que eu uso, ok? Então, cara, vamos lá. O Mouse Guardian RPG, como livro, ele tem coisas muito interessantes. A criação de ficha do Mouse Guardian RPG é ótima, porque ela é feita com perguntas. Você pergunta, a pessoa responde. Por causa disso, você já sabe a história do personagem, pelo menos uma parte, né? E junto a essa questão da história, você já sabe quais mecânicas que ele vai ter no jogo. Isso é muito interessante. Porém, e o livro tipo assim,
Ele tem uma organização boa, mas tem um problema que eu acho que é um problema central nesse livro, que é a questão de que ele não parece estar sendo escrito para alguém que quer fazer uma coisa que você vai jogar. Explicando melhor aqui. Possivelmente na tua escola você já ouviu o professor de português ou professora de português falar sobre os tipos textuais. E um dos tipos textuais que ele fala, que eu não sei se RPG é isso, tá? Pela minha interpretação diria que é o texto injuntivo. O texto injuntivo é receita de bolo, bula de remédio, são textos que querem te ensinar como você vai fazer algo. E eu diria que boa parte de um livro de RPG é um texto injuntivo, porque ele tem que te ensinar, ele tem que te passar como que você vai fazer tais coisas. E com essa relação, o Mouse Guardian é ruim. Ele parece muito estranho. Quando você lê, você vê, tipo, ele tá tentando me ensinar uma coisa ou ele tá tentando me passar uma narrativa. Ele quer que eu, beleza, ele quer que eu narre uma coisa bonita, mas, cara, o que eu vou fazer na hora aqui de jogar dados? E ele não te mostra com clareza o que você tem que fazer com relação a isso. Você fica até em muita dúvida em alguns momentos. E isso é um problema que eu vejo no livro, e eu precisei de ajudas externas para entender todo o livro no final. E por eu ter precisado de ajudas externas para poder entender o Mouse Guardian, eu já classifico que o livro não é muito bom. Não significa que o RPG não é bom, tá? Então, o livro vai pesar um pouquinho para baixo, em questão de como que você vai entender, né? E tal, o sistema. Mas tem essa questão que a forma que o mundo é tratado, a forma que ele te explica as coisas narrativas mesmo, as coisas em questão de como que é a cidade, é muito interessante. Os sistemas em si são legais quando você consegue entender. Então, eu vou deixar o mouse em guarda aqui. Eu novamente estou em dúvida de C ou B. Porque D é muito puxar para essa questão que eu disse dele não te ensinar muito bem. Mas como eu disse, o Mutantes também não faz isso de forma interessante. E o Mutantes tem muita coisa que eu não entendi até hoje, gente. Então eu vou deixar Mouse Guardian por enquanto no B. Se eu descer Mutantes, eu desço Mouse Guardian também, ok? O próximo, gente, é Yggdrasil. Como eu falei no começo do vídeo que tinha um RPG que eu não tinha narrado, mas Yggdrasil é outro. No final acho que vai ter uns 4 aqui que eu não cheguei a narrar, só li o livro. Yggdrasil, se eu não me engano, ele tem um sistema muito legal de vida, tá, gente? Ele tem um sistema muito interessante de quando o personagem está machucado, se eu não me engano. Eu gosto das armas que tem, eu gosto de como o combate é bem brutal. A forma de usar o escudo também acho interessante. Os arquetipos são bem clássicos, mas para um RPG viking é bem interessante. E se você der uma purificada ali com magia, ele fica muito legal. Mas eu acho o livro em si também nada demais. Ele segue uma forma antiga de fazer livro de RPG, que D&D segue, por exemplo, da forma que você faz certas coisas. Lógico, a questão dos testes desse RPG é um pouquinho diferente. Mas a organização do livro e algumas outras coisas são bem semelhantes às dos outros. Então eu acho que Yggdrasil é tipo assim, se você quer fazer que nem eu, que toda vez que vai jogar um RPG, você quer ler um livro novo, e não necessariamente, vou jogar Vikings ou usar D&D. Yggdrasil vale a pena. Agora, se você é um cara que sabe tudo de D&D, por exemplo, eu não acho que vale a pena você sair tipo, vou jogar um Vikings, vou ir para Yggdrasil. Não, eu acho que é muito melhor você fazer D&D mesmo e botar, vocês só vão poder escolher a classe bárbaro, arqueiro, vocês e outras aí que você pensa, nobre, por exemplo, vocês só podem usar espada curta, machado, escudo, vocês vão estar no lugar frio. Eu acho muito mais fácil do que você ir pegar Yggdrasil inteiro para ler, porque não acho que ele acrescenta muito além no mundo dos RPGs, tá? Ele é um RPG legal, tá? Mas eu estou falando assim numa questão de você saber já sobre como jogar D&D. Agora, se você gosta de toda vez pegar um sistema novo, Yggdrasil tem algumas diferenças do que o D&D. Quando um RPG é focado em uma coisa, ele tende a ser melhor do que um RPG que não é focado nessa coisa. Então, Yggdrasil ali, eu acho que eu vou deixar. Vamos lá. Bom, gente, eu tô achando muito que eu vou cair Mouse Guardian e Mutantes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar Yggdrasil
no C, no D, no B e vou puxar todo mundo aqui para baixo. Bom, como eu disse, galera, eu sou bem exigente, então eu vou deixar assim por enquanto. Vamos, puxei o mais famoso aqui para falar para vocês, Pathfinder Finance. Pathfinder Finance foi um dos RPGs que eu mais joguei. Por exemplo, não estou botando Dungeon Quest aqui, ou é Dragon Quest. Vocês viram no vídeo da minha trajetória de RPG. Quem não viu, vai lá ver o vídeo. Que eu já joguei outro RPG antes do Pathfinder Finance, mas o Pathfinder Finance foi o RPG que eu mais joguei e assim de início, né? Então, classificando o Pathfinder Finance, ele é muito D&D, ao que eu me lembre pelo menos, mais fácil de morrer. Então, eu curto o sistema de Pathfinder Finance, mas toda a fórmula do desenvolvimento dele é um D&Dzão. Outra coisa, começou a chover, então se vocês começarem a ouvir barulho de chuva, meu Deus, hoje tá só barulho. Bom, mas ele é muito D&Dzão, ele não tem muita diferença, pelo menos não ao meu ver, e ele é um RPG classicaço. Então, eu penso em colocar ele no... Eu vou botar ele em B, gente, porque, assim, diferente de Yggdrasil, que é focado no mundo nórdico, mas que não traz muitas coisas a mais pra mim, Pathfinder Finance é focado nesse mundo de RPG clássico, D&D, e ele tem algumas diferenças e facilidades do D&D, comparados ao D&D, né? E é isso, vamos pro próximo. Puxando mais um RPG velho aqui, que acho que ninguém que tá assistindo esse vídeo jogou, Boot Hill. Ele é um RPG no Velho Oeste, com mecânicas bem interessantes. Tanto a mecânica de sacar a arma é interessante nesse ponto. Você tem como sacar a arma e dar um tiro, tem como você sacar, dar 3 tiros, tem como você descarregar todo o pente. É muito faroeste. Pra quem gosta de, por exemplo, de faroeste em si, né? Mas pra quem gosta também de Star Wars, Mandalorianos brigando, aquela coisa de puxar arma, caçador de recompensa, dá pra fazer até um Star Wars usando Boot Hill, pelo incrível que pareça. Bom, cara, Boot Hill, ele é um RPG velhaço, 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 e ele inova. Essa que é a questão. Inova que eu falo que hoje em dia o sistema que o Boot Hill usa para certas coisas, você não vê a galera usando. Então, eu acho que é um livro bem trabalhado, é um livro antigo, que tem muitos defeitos de questão de que, pensando um pouquinho melhor, dava para você transformar num jogo melhor. Eu não sei se ele tem uma versão mais recente, a versão que eu li é a terceira edição, mas possivelmente se Boot Hill fosse reformulado para os moldes atuais, mantendo o sistema passado, só que melhorando ele seria um ótimo sistema e maravilhoso, mas ele já é muito bom, ok? Então eu tô falando, tipo, ele seria uma escala S, mas no momento eu acho que ele está numa escala B. Ainda não chega no A, gente. Ainda falta coisas, gente. Ele é um RPG complicado também de você entender certas paradinhas. Mas eu gosto da forma que ele é escrito, eu gosto das mecânicas dele. Então, cara, eu vou puxar ele por A por uma coisa, porque eu lembrei que Pathfinder está aqui, Pathfinder não inova em quase nada. Então eu vou puxar Butil pro A. Pode ser que eu caia ele depois? Pode. Vocês estão vendo aí que eu tô meio exigente. Mas agora tem mais gente na parte de cima do que de baixo. Pelo menos por enquanto. Runarcana RPG. Pra quem não sabe o que é isso, de onde eu puxei isso aqui, é o seguinte. Eu tenho amigos que jogam um maldito LOL, ok? Nada contra quem joga LOL, mas você é um psicopata. Bom, Runarcana, ele é um RPG não oficial de LoL, pelo menos até onde eu sei, né? Até onde eu lembro, porque eu só li o livro para tentar ajudar o mestre. Mas parece que a pessoa fez assim: eu vou pegar todo e eu só pra falar, ele é um RPG bem feito em questão de direção de arte, a escrita, o que eles fazem é um trabalho maravilhoso de fã, tá? Para quem foi fã, fazer esse livro é uma ótima coisa. Porém, o que eu acho que foi um erro é que eles tipo, pegaram assim, vou pegar toda a mecânica do jogo e transformar em um RPG de mesa. Isso não dá certo. É um jogo que tem cálculos para coisas absurdas. Um jogo que tem uma coisa que você consegue olhar tudo direitinho. Você tem opções que, se fosse um jogo digital, Runarcana,
um RPG que você tem que jogar num computador e não no papel, ok, mas jogando no papel é impossível, cara. É literalmente tipo assim, o jogo tem tantas opções de cristal lá, uns negócios, e a galera converteu isso tudo pro RPG, velho. Eles não quiseram mesmo fazer com que você, mestre, tivesse uma questão de, vou entender isso daqui em, assim, lendo todo o livro. Não, você tem que ler o livro mais 4 vezes para poder entender o básico. A gente jogou uma sessão e foi uma correria para tudo que é lá, ninguém entendia mais nada. E eu fui lá, tentei ajudar, li o livro, não tudo, mas eu li umas partes que a gente estava em dúvida e a gente continuava com dúvida. A gente tem um jogador maluco da cabeça, que é um jogador que ele lê Lenda dos Cinco Anéis de cabo a rabo pra fazer todos os combos possíveis. Ele tentou ler o Runa Arcana pra fazer combo e deu tudo errado, porque ele não entende nada. Então, Runa Arcana, eu diria que é um RPG feito por fã, muito legal por essa parte, mas eu estou classificando aqui outras coisas, não só a direção de arte do RPG e tal. Então, é o primeiro aqui que vai cair na categoria de F, Fail. E, se eu não me engano, o Runa Arcana não está sendo mais produzido, tá? Porque, se eu não me engano, não tenho certeza, o LoL, a empresa do LoL, a Riot, eles anunciaram, não sei, um RPG de mesa, não sei se tem um RPG de mesa anunciado, ou se é só um RPG normal, eu sei que tem um MMO para ser lançado, mas eu só sei que parece que a produção de Runa Arcana até parou. Mas vai ficar no F. Savage Worlds é o próximo. Eu joguei Savage Worlds, eu nunca sei falar direito essa palavra. Mas eu joguei ele na versão que você joga em Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Joguei 2 campanhas baseadas nisso. Li um pouco do livro, vi algumas outras coisas e tal. E ele é um livro que, assim, ele é antigo também, mas ele é feito para você jogar qualquer coisa que você quiser. E nisso a proposta dele é muito boa. Você consegue jogar muitos tipos de RPG com campanhas diferentes. Você consegue jogar alienígena, você consegue jogar apocalipse, Primeira Guerra Mundial, medieval fantasia. Dá para fazer muita coisa do tipo. E por causa disso, eu não classifico ele com muito alto, porque ele não tem uma proposta exata e ele joga dados iguais em todas as outras, em todas as campanhas que você faz. Ele tem umas vantagens interessantes, sempre tem uma expansãozinha ou outra. Mas eu trato que fazer isso aí, de ficar fazendo essas questões de expansão e tudo, é uma questão muito tipo assim, ele é muito prático para quem quer jogar diversos tipos de campanha em si e só usa Savage Works. Então é tipo ele é um D&D mais antigo, não mais antigo, né? Mas não é mais antigo, né? Mas ele é tipo um D&D, mas que a proposta inicial dele já é você jogar tipos de campanhas diferentes com ele. Às vezes você tá jogando Viking, às vezes você tá jogando futurista e tal. Então, por causa disso, ele tem poucas opções ali, porque às vezes você está jogando uma campanha que não usa magia, aí tem lá uns certos poderes, umas certas vantagens, que é de magia, mas você não vai usar magia nesse RPG. Então, ele é bom no que ele se propõe, mas ele é curto em algumas certas nessas coisas, né? Ele não tem tantas e tantas mecânicas assim, então vou botar no C. É uma coisa boa, mas nada além disso. Eu ia puxar a Tormenta 20, mas não vou puxar agora não, porque vai dar polêmica. Então vou deixar ele mais pro final. Vou puxar então Star Wars Saga, tá? Minha análise sobre Star Wars Saga vai ter que ser rápido. Interessante, dá pra jogar RPG nele. Ele é simples na maioria das coisas. Ele é um D&D praticamente, mas com um mundo de Star Wars, com algumas mecânicas e tal. A campanha que eu joguei de Star Wars Saga foi curta, mas ele não é um RPG lá, muita coisa. Não parece necessariamente que ele está sendo feito para você jogar Star Wars, e sim para você jogar um D&D. Então eu vou botar ele aqui no E. Ele não é muita coisa não. Eu poderia até botar no D, mas Mutante está aqui no D, então não. Agora vou puxar aqui Cyberpunk. Cyberpunk 2020, ok? Cyberpunk 2020, primeiramente, é um RPG que você tem muita questão de confusão, mas depois que você aprende, você entende o quão o autor que fez esse livro, ele é magnífico, tá? Muita gente fala, não, Cyberpunk não, nunca ouvi falar desse negócio, vou jogar outra coisa aqui digamos assim, do universo Cyberpunk, né, futuro e tal. Cara, Cyberpunk foi o primeiro a fazer isso. Não tem ninguém assim que tenha produzido um livro de Cyberpunk tão interessante e legal quanto esse, cara. Então, meio que tipo assim, ele é a origem dos RPGs de Cyberpunk, ele é a origem até do Cyberpunk, assim, em questão de mídias de RPG, de jogos e coisas do tipo. Então, cara, não tem outra. Ele é um grande RPG.
mas ele é difícil de entender, tem muita coisa que você não entende até hoje. Você vai ter que jogar no mínimo umas 3 sessões para poder começar a entender algumas coisas que você não entende, porque ele tem muita mecânica, então é difícil você entender do começo. Então, ele vai ficar aqui apenas num A, ok? Então ele é legal, mas ele tem mecânicas complicadas, ok? Então vai ficar aqui no A. Mutantes e Malfeitores terceira edição. Logicamente, ele é uma melhora da primeira edição, então ele já fica acima, mas ele não é uma melhora completa. A forma que eles modificaram o sistema de perícia eu achei horrível. Alguns outros detalhes, como alguns poderes que eles... beleza, a gente não vai fazer 500 mil tipos de poder de controle. A gente vai fazer um poder de controle e a pessoa escolhe o que ele controla, tá? Dá muita confusão em alguns certos momentos do que eu olhei, assim, pelo menos não chegamos a fazer uma campanha na terceira edição, mas do que eu li, às vezes eu ficava com uma dúvida de, cara, por que o cara não pode escolher isso daqui que seria muito apelão, sabe? Não necessariamente com relação ao controle, tinha outras coisas dentro do RPG que eu olhava assim e falava, cara, isso aqui pode dar uma pelada, então meio que tipo assim, vai depender muito do mestre ter a consciência de não deixar nenhum jogador escolher uma coisa muito OP. Então, essa enxutação, essa diminuição dos poderes é uma coisa interessante, mas eles fizeram até exageradamente. Falaram assim, vamos diminuir muitos poderes, tira tudo. Então, eles podiam ter deixado no mínimo, controle elemental, aí tem um controle mental, aí tem um controle de animais, aí eles fechavam, não, esse aqui é o controle outros, né? Você pode escolher entre essas coisas aqui, você controla, por exemplo. Então, mais ou menos, cresce, aumenta como é o Mutantes, mas não aumenta muito, então ele vai só ficar aqui em C. THCia, ok, outro que eu não cheguei a narrar e não li o suficiente do livro para dar uma opinião muito completa para vocês, mas pelo que eu vi é pelos escritores de Lendas e Anéis, usa o mesmo sistema de Lendas e Anéis, porém tentou implementar isso no mundo pirata, né, e logicamente que tem diferenças, não é exatamente igual Lendas e Anéis, mas o sistema de dados é. O sistema ali da questão das, entre aspas, vantagens que tem nesse livro também são bem semelhantes a Lendas e Anéis. Então, por causa disso, eu não vejo ele como uma ideia muito original por enquanto, gente. Como eu disse, não li o suficiente do livro, então no momento eu vou deixar ele no E, só para dar minha opinião sobre ele, não é para fazer muito além do que isso não, tá? Ou seja, não levem o que eu falei de THC como uma visão definitiva, tá? Hora de Aventura The Adventure RPG é um dos meus RPGs que estão sendo, esse aí já foi feito, tá no canal, alguns vídeos sobre, no meu Discord ele tá gratuito, ele é um sistema fácil, leve de entender, não é muito complicado, ele é feito para ser simples, mas eu não consegui fazer algumas coisas muito bem direito. Se hoje eu trabalhasse mais nesse livro, ele poderia se tornar algo maior, mas eu penso em fazer isso no futuro, né? Tirar todas as menções de horas de aventura desse RPG e criar um RPG simples chamado The Adventure RPG, mudando algumas propostas, mas deixando sendo esse mundo meio Hora de Aventura, um mundo meio louco, com algumas coisas meio estranhas e tal. Então, um dia, quem sabe, quando eu desassociar The Adventure de Hora de Aventura, isso possa deixe melhor o RPG, ok? Então, no momento, tá ali nos marromeno, então eu curto a forma que eu jogo os dados, eu não vi muito sistema usar isso daqui, vou deixar no C, ok? Então, porque eu diria que eu evoluí em questão de eu pensar numa mecânica que ninguém usa, pelo menos dos dados, eu nunca vi um RPG usando semelhante ao meu, ok? Puxando mais uma análise rápida, Pacific Rim é um filme, né? E as pessoas, os fãs fizeram um RPG. Ele é muito bem escrito, só que, quer dizer, muito bem escrito que eu falo é que é um sistema simples, tá? Não é muito bem escrito não, na verdade. Mas a questão dele é que tem uns sistemas que são interessantes, tipo a questão das pessoas se comunicando dentro de eggs, que ele fala tipo assim, a gente não fez essa parte não. Então eu acho meio que tipo, pô, você quer fazer um negócio aí, os fãs querem fazer uma coisa e nem termina o projeto, aí é meio paia, né? Então, cara, é um sistema muito interessante, mas não é um RPG que você vai jogar mais do que 5 sessões e abusar do sistema, tá? Porque ele é bem simples também, simples até demais. Então, vou botar aqui no E, ok? Análise rápida, um Pokémon RPG que eu já joguei, que é feito por fã. Vou botar aqui no F, porque ele é legal, dá pra você jogar legal, mas ele é praticamente a mesma coisa do Runa Arcana. Quiseram converter todo o RPG pro
todos os sistemas do jogo, né, do RPG original para um RPG de mesa, e aí a gente tem que jogar com os negócios para fazer o cálculo sozinho no Excel, então é mais ou menos. Estamos quase acabando. Depois desse daqui vai faltar só 5. Vamos lá. Star Wars da FFG, da Fantasy Flight Games. E vamos lá. Eu narrei, eu vi boa parte do livro, mas ele é um livro bem extenso, te dá preguicinha de ler em alguns momentos, ok? E ele é muito gigantesco, ele literalmente tem muitos updates que você pode dar em uma arma. Em uma arma você pode trocar praticamente toda ela, você pode trocar o gatilho para ser um gatilho rápido, você pode trocar o cano, você pode trocar tudo da arma. E então ele é um RPG que você tem muita customização e eu acho que não dá muito bem pra jogar de Discord, que foi o que a gente fez. A gente jogou por Discord e às vezes a gente ficava com dúvida de uma coisa. Aí um personagem fala: "Ah, não, eu troquei aqui o cano de não sei o que, de não sei o que lá". Putz, tem que mandar aí ao wiki, porque tem muitos livros diferentes, ficar procurando esses upgrades no livro, você não vai conseguir fazer uma arma legal. Você tem que usar a Wikipédia, ou você vai pesquisando e você vai encontrar, tem uma wiki inteira sobre o Star Wars da Fantasy Flight Games, e lá você pode customizar, você tem que saber bem de inglês, se você não sabe bem de inglês é difícil de usar a Wikipédia, então ou você pega o livro e fala, ó, só vai valer o que tá no livro, ou vai virar meio que uma confusão, né? Então, eu curto o sistema, ele é bem interessante, ele usa dados narrativos. Não botei Lenda de Cinco Anéis quinta edição aqui, tá? Nessa playlist, porque eu nunca vi muito sobre Lenda de Cinco Anéis quinta edição, mas o Star Wars usa uma questão de dados narrativos, que é tipo assim, você tem os seus dados que vão te dar coisas boas e os dados que vão te dar coisa ruim. Então não tem uma DA de dificuldade, entre aspas, né? Você define quantos dados ruins a pessoa vai ter que jogar. E a questão de upar um dado, de dar upgrade num dado, é super interessante, super filezinho de bom. Então, ele é um RPG muito bom, mas que causa muita confusão. Então, eu estou tentado em botar ele no B, mas se você conseguir jogar ele da forma correta, ele é muito bom, tá? Então, vou deixar ele aqui no A. Bom, falta 5 e agora vamos para D&D. Eu vou começar por D&D porque D&D eu só vi pessoas fazendo ficha. Então, meio que tipo assim, a minha opinião sobre D&D é que eu não tenho opinião ainda. Eu vou literalmente apagar o D&D daqui, porque eu não tenho o que falar sobre D&D. Eu trouxe só para dar esse contexto para vocês de por que esse D&D não tá na lista, tá? Então, fosse para definir é um F porque eu não sei de nada, né? Então, quando você não sabe de nada do sistema, você não sabe de nada, né? Bom, mas eu tenho críticas negativas, porque quando eu vi as pessoas criarem a ficha e eu vejo, e eu sei de uma pessoa que narra sobre o sistema, ele parece ser muito complicado, pelo menos pra ele, que é um narrador inicial. Tipo assim, ele é o narrador inicial, então pra narrar D&D, começando da edição atual, parece ser muito difícil, pelo menos pra ele, eu vejo ele passar dificuldade. Então só pelo meme, galera, só pela thumb, eu vou botar ele no F, tá? Mas D&D não é F, tá? Eu só tô botando aqui de zoas. Agora falta os 4 que são ouro. E eu vou começar por Tormenta 20. Vamos lá, por que eu tenho uma opinião negativa sobre Tormenta 20? Porque até hoje, toda vez que eu entro numa campanha de Tormenta 20, eu demoro muito, mas muito tempo para entender o meu personagem. E tudo que eu posso fazer com ele. Porque Tormenta 20 é o seguinte: você não me entende a caralha do livro, gente. Nossa, você pode estar entendendo, mas eu não. Cara, você primeiramente começa o livro, tem lá agradecimento da galera tal, aí ele te ensina um pouquinho da mecânica e já bota pra botar. Já bota você pra fazer criação de personagem. Eu não sei quem que pensou nisso. E quando eu vi pela primeira vez, eu falei, muito interessante que a gente que é jogador, a gente não vai ter que ficar passando página para chegar na página no capítulo do jogador, né? No capítulo de criação do personagem, porque é logo no começo. Eu não gostei dessa ideia, não. Porque você começa a fazer sua ficha e você olha, eu vou dar um golpe de atordoar. O que atordoar faz? Quantas ações eu gasto para não sei o quê? E isso está no final do livro. Literalmente, uma das últimas páginas do livro é as condições. E as condições é tipo assim, atordoar te dá desprevenido. Nossa, tem uma mosca na minha câmera.
atordoar, te dar desprevenido e tipo, confuso. Não é confuso, mas é outra coisa. Aí você, beleza, atordoar poderia dar um efeito, né? Em vez de dar dois outros efeitos. Aí você vai lá e lê um efeito, você lê o outro. Aí só depois que você descobre que quando tem dois efeitos que causam a mesma penalidade, só a maior penalidade que conta. Aí você fica, beleza, ok. Aí você vai lá nos itens mágicos e beleza, a maioria da galera nem usa acessório e item mágico, porque é um bagulho que você fica, caraca, que apelão, velho. E beleza, é caro e tal, mas ok, tem que pegar o rumo aqui. Aí você vai, deixa eu entender como que funciona os ataques, como que funcionam as ações de movimento. Beleza, também é uma das últimas páginas pra você, não, mentira, é mais pra cima, não é uma das últimas não. É um pouquinho mais pra cima, mas é bem depois de criação de ficha, beleza. Os deuses são uma beleza. Deuses de Tormenta ficou uma coisa interessante. Fora, tipo, oceano, que você não pode passar uma semana longe do mar. Então, quem que vai jogar com o oceano? Vai dar uma dificuldade, né? Só se você for fazer uma campanha pirata, uma coisa do tipo. E tem outros deuses que são muito mais apelões do que outros, pelo menos na minha concepção, né? Do que eu vi, em questão de habilidades que eles dão. Guerreiro é a classe mais apelão, se você quer fazer alguma coisa nesse RPG, vai de guerreiro. E tem combo de raças que parece que dá muito errado. Tipo, meu primeiro personagem, ele é um mecano junto com um mago, e até hoje eu só uso um poder, porque parece que não dá pra combar direito, pelo menos pelo que eu vi a galera falando, não dá pra combar muito bem. Aí você tenta jogar o crocodilo, você pega o Trog também, porque eu tenho outro personagem que é um Trog lutador. Só que você não pode dar a mordida porque, vamos lá, se você joga a Tormenta e você usa um Trog e ele der um ataque, depois usar golpe relâmpago, depois dar uma mordida, você tá fazendo errado, porque a mordida, ela só pode ser dada depois que você gastou uma ação padrão de ataque. E o golpe relâmpago também, você tem que ter gastado uma ação padrão de ataque. Então você não pode dar esses três. Então você que é Trog e lutador, você simplesmente não dá mordida. E se por acaso alguém falar que der, ou o próprio criador do jogo vai lá e falar, não, mas dá sim para o Trog fazer isso. Cara, eu não entendi. Porque o Trog fala, você tem que gastar a mordida, você tem que gastar uma ação de ataque. E o outro, você tem que gastar uma ação de ataque. E a ação de ataque é uma ação padrão, não é uma ação bônus. Então, tem algumas confusões que o livro não me passa. Então tem muitos problemas que eu vejo no livro do Tormenta 20 em questão de organização e tal. Mas é um RPG brasileiro, é um maior RPG brasileiro. Ele tem muita coisa boa, ele é interessante, ele tem muita classe, muita raça. Mas gente, estou tentado em botar ele no B. Mas eu sei que eu vou tomar um hate imenso se eu botar ele no B. Então eu vou botar no A, mas vocês já sabem qual é a verdadeira classe deles, né? Tormenta original. Tormenta original eu nem tenho muito o que citar. Ele vai pegar aqui e ele vai ficar no S. Sim, eu prefiro o Tormenta original do que o Tormenta 20. Ele não tem essas confusões. É mais simples. Eu poderia simplesmente falar aqui, Tormenta 20 é B, Tormenta normal é A. Mas já que eu quis elevar aqui o Tormenta 20, eu vou elevar também o Tormenta normal, tá? Mas vocês sabem aqui, o que eu queria botar era isso aqui e isso aqui. Mas pelo peso, só falar, não é só por causa de não tomar hate, mas é a questão do peso que Tormenta tem pra gente, que gosta de RPG. Ele é muito importante pra esse mundo, gente. Então, botar ele como uma classe B, eu acharia até um desaforo. É tipo você pegar um grande lutador e falar, beleza, mas ele falhou aqui, então ele tá pra baixo. Mas a representatividade, o poder que isso tem, cara. Então, por isso que eu vou elevar aqui os dois de classe por causa disso. Mas eu acho que eles valem um C e um A, tá? Mas eu vou botar A e S por todo o valor. Se eles, por exemplo, não fossem um RPG que fez o Brasil, boa parte de pessoas que jogam RPG descobriu que é um RPG, e se ele não fosse brasileiro, por exemplo, eu não tinha botado ele aqui não, eu tinha botado em B e A. Então, essas eram minhas opiniões polêmicas e vamos para os últimos. Lenda dos Cinco Anéis. Todo mundo sabe, eu comecei com Lenda dos Cinco Anéis e tal. Ele é o RPG que eu mais joguei e narrei e mais li. Ele tem uma das melhores histórias,
mas ele falha em algumas coisas. Primeiramente, como que você narra Lendas e Anéis? Você narra a partir do século XIII e continua a história? Você caga pra toda a história de Lendas e Anéis e faz uma história própria? Você encaixa os personagens no meio das histórias, mas daí as outras coisas que estão acontecendo no meio da história, você ignora isso ou não ignora? Então, tem muita confusão em questão disso. A mecânica é muito boa, o sistema é muito bom, mas é difícil de você entender inicialmente. Por exemplo, eu só fui entender, entre aspas, Lenda dos 5 Anéis 100% em Cinzas das Trevas, que é a minha quarta campanha de Lenda dos 5 Anéis, ok? É a quarta, Alvorada Imperial, Fragmentos da Escuridão, zumbis, zumbis, e também tem Torneio Folha de Outono. Então, na minha quinta campanha de Lendas e Anéis, somando tudo, acho que dá mais de 100 que eu fui entender Lendas e Anéis por completo. Então, ele não é S, ok? Por causa disso, ele não é S, porque é uma dificuldade para você entender. Depois que você entende tudo, quem sabe você manda ele para um S. Mas o grau de aprendizado, né, dele não é uma curva muito legal, é uma curva meio que, tipo, você sobe e estagna por um tempo nessa curva de aprendizado, e só depois que você sobe, aí você estagna, você sobe um pouquinho e vai indo devagar, e depois de um tempo começa a ficar muita conta também, que acaba te complicando em certas situações. Então, não é S, mas é um grande RPG e ele vai ficar aqui no A. Mas ele tá junto com o Tormenta 20, ele vai ficar assim, ó. Eu não acho que ele é melhor do que Tormenta normal em questão. Eu acho que é melhor, né? Mas assim, em questão de baseando assim no RPG em si, eu acho que não. Então ele tá meio aqui para não ficar colado com Tormenta 20, tá? E por último, para eu acho que a surpresa de muitos de vocês, Mutantes Ano Zero é o melhor livro de RPG que existe. Ele é o único e definitivo que está no S. Na verdade, ó, criando mais uma categoria aqui, ele está no. Só para também não ficar junto com o Tormenta Normal, ele é o. Ó, só para não ficarem juntos, eu criei uma nova categoria: SSS. Esse é o Mutantes Ano Zero. E por mais que eu não traga a campanha aqui, o livro ele é muito, mas muito bem escrito. As mecânicas dele são ótimas. Tudo nesse livro é uma maravilha. A única coisa que não é uma maravilha, que eu diria nesse livro, é você narrar a campanha. No máximo é isso, porque eu não acho que minha campanha de Mutantes Ano Zero é uma campanha muito boa. Ela tem carga para ficar melhor. Mas se você, principalmente se você souber usar o que o livro te passa para narrar uma campanha legal, é muito legal. Mas assim, o pior problema que pode ter não é o livro, não é o RPG, é você narrando, velho, porque é, é muito, mas muito interessante. Eu não tenho nem muito mais o que falar, né? Mas a organização do livro, olha, gente, o livro é muito bem organizado, muito bem feito. Ele é super interessante, ele é ótimo no que ele se propõe. Ele consegue te passar uma questão de que o mundo já era e você tem um objetivo. E essa é o meu ponto até que principal. Esse RPG, ele te dá um objetivo. Qual desses outros te dá um objetivo aí? Não, é você largado no mundo e você faz o que você quer. Logicamente você fala, mas essa é a proposta do RPG. Sim, essa é a proposta do RPG e tal, mas quando você tá no fim do mundo, como é o Mutantes, o que você quer? Você não quer simplesmente fazer os seus dias normais, até porque não tem como você fazer um dia normal. Vai morrer gente na tua arca, onde você mora. Vai ter todo mundo uma hora vai morrer. Você vai só ficar andando pelo mundo fazendo missãozinha? Não. Você vai procurar uma solução. Você vai procurar o Aeden, se eu não me engano, ou é Eten, não lembro, mas se eu não me engano é o Aeden. E como o mestre vai fazer isso? Ele que sabe, mas o livro já te passa praticamente como é o Éter, ele te passa como que é o Aether lá, como que você chega até lá, o que é no final esse Aether, ele passa tudo isso para você de uma forma muito interessante, por isso que tem que ter um cuidado, se algum dos seus jogadores ler esse livro, ele pode ter muito spoiler se você quiser seguir exatamente o que o livro passa, então ele parece te fechar, mas ao mesmo tempo ele te deixa livre. Mas é isso. O vídeo, pelo menos de gravação, já tá imenso, gente. 53 minutos. E é isso. Vamos ficando por aqui nessa tier list. Foi uma tier list longa, por mais que só tenha 16 RPGs aí. Isso é pouco para a quantidade que existe no mundo. Espero no futuro trazer essa mesma tier list aqui do jeito que tá.
e adicionando RPGs novos que eu ia jogando, ok? Não botei, por exemplo, menção honrosa aqui, não botei o Avatar Legends aqui porque o livro não saiu por inteiro, né? O que saiu do livro por enquanto é só uma beta no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas com essa beta eu botaria ele num B ou C, tá? Pela beta do que a gente tem, ele é um sistema muito interessante, ele usa uma coisa que não é nova, ele usa um sistema genérico como base dele, mas eu nunca joguei esse sistema genérico que ele usa como base, né, que é o The Apocalypse, alguma coisa do tipo. Então, pra mim, ele também teve uma inovação. Então, eu botaria ele em B ou C, o Avatar Legends, ok? Mas é isso, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Espero que ele tenha ido bem e que tenha tido pouco hate, né, galera? Acho que vocês conseguem entender tudo que eu demonstrei aqui. Mas passa as suas opiniões, tá? Sempre de uma forma, digamos, respeitosa. E pode passar suas opiniões aí nos comentários, ok? Então, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.